Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Célio Sauer. Tô aqui para mais uma semana e essa semana nós temos de volta Tati Moço para conversar comigo, continuar me contando histórias. E se você não viu nosso último episódio, veja, você tem que ouvir tudo que ela tem para falar. Nós vamos continuar isto hoje. Tudo bem, Tati? Tudo ótimo, Célio. Como você já sabe pela magia do cinema, nós estamos aqui com a mesma roupa, mas ela foi lavada passada e por isso que nós estamos aqui. Tudo certo, lavou tá novo. Lavou tá novo, exatamente. E nós falávamos da sua vida, falávamos do seu filho, falávamos de você aqui em Portugal. E, obviamente, né, de toda essa jornada louca que ele trouxe até aqui. Tava a me contar, até, Dinarte, se puder, fazer o favor de voltar na foto, nós vamos falar da companhia de teatro, o tempo que você teve lá no Brasil a participar, estudar teatro, e como isso tudo lhe moldou e como tudo isso trouxe uma bagagem para você que, obviamente, lhe transforma em uma pessoa ímpar. É evidente que uma pessoa que consegue, com alegria, contagiar as outras pessoas e fazer as pessoas participarem de um sorteio de uma caixa vazia, né? É uma pessoa ímpar, é uma pessoa que o carisma por si próprio toca as pessoas. E aí eu pergunto, na infância, era assim? Dorime. Então, a infância foi... Olha só, assim, eu sempre fui boa aluna, tá? Mas, assim, eu tive, óbvio, a mão do meu pai para ajudar nisso também. Assim, eu lembro que a primeira vez que meu pai tomou uma investida, uma atitude para... Assim, para melhorar as notas. Foi a única nota, assim, que eu tirei baixa quando eu era nova. Eu estava aprendendo a ler. E aí, na prova de leitura, que ficava no livro, né? Eu tinha tirado 2. Boa. Nota 2 Caraca! Não, meu pai arrancou a folha desse livro e ele fez eu comer a folha. Não? E aí eu engoli a folha, desde esse dia eu aprendi a ler como ninguém. Gente, eu leio. Mas assim, a minha infância, ela... Eu vou explicar como é a minha visão hoje. Porque se eu te explicar qual é a minha visão de quando eu era criança, a visão é péssima. Você só consegue conectar os pontos olhando para trás, não é olhando para frente. Sim, mas tem como você enxergava seus pais quando você era criança e tem como você enxerga seus pais agora como adulta e entendendo o que estava acontecendo. Quando eu era criança, eu achava uma merda. Entendeu? Assim, eu nunca passei necessidade de alimentação, por exemplo. Sempre estudei em colégio particular. O problema era bebida e meu pai, entendeu? E, assim, a infância era na base da porrada. Até aí, tudo bem, entendeu? Só que tinha coisas que saía do eixo. E isso foi péssimo para minha cabeça, entendeu? Eu sei que eu cresci com alguns traumas e com alguns bloqueios, com algumas crenças, e que até hoje eu tento tratar. E eu sei que é por conta dessas coisas que aconteceram quando eu era mais nova. Vamos lá. Praticamente tudo disso eu já superei. Entretanto, tem coisas que, nas minhas ações, que eu percebo que foram moldadas por isso. Foram moldadas com a forma como eu fui criada. Hoje, meus pais mudaram totalmente o pensamento deles. Eles são pessoas totalmente diferentes. Mas foi um processo longo para eles chegarem ali. Foi um processo meu também longo. Anos. Em que eu tinha que... Eu nunca fui rebelde, criança rebelde. Eu sempre fui uma criança que respeitava, que fazia as coisas e tal, não sei o quê. Só que quando a gente está numa família que a pessoa tem problema com álcool, não importa o quão bom você seja, você sempre vai sofrer algum dano de alguma forma. Assim, meu pai, ele é sério, ele é do interior do Ceará. E ele é Olha assim, meu pai, ele é bem mesclado. Ele é um pouco... Ele chega a ser brincalhão. E, ao mesmo tempo, ele consegue ser sério a ponto de ser estúpido. Entendeu? E aí... Falar disso é bizarro. Meu pai, ele tinha, por exemplo, uma coisa desde pequena. Eu sempre ri muito, mas essa risada era só na rua. Dentro de casa, eu não conseguia ter essa risada. E aí, quando eu ia pra rua, eu ria exageradamente.
que era, tipo assim, era desproporcional, sabe? Era, tipo, em casa eu não ria nada, e na rua eu ria muito, tanto que meu apelido era Risadinha na escola. E meu pai não gostava desse apelido, não gostava que eu risse muito, porque ele falava que rir não trazia credibilidade, rir não era coisa de Deus, e gargalhada era sempre quando você está gargalhando de alguém, é porque alguém se ferrou, e aí, tipo, você está rindo da desgraça de alguém. Então, tipo assim, eu compensava que eu não podia ir em casa, na rua. Entendeu? Mas, tipo assim, eram os pensamentos meio deturpados do meu pai. Porque, tipo assim, se você conversa com meu pai hoje, ele não tem mais a mesma ideia, você tá entendendo? Era uma coisa, não sei. A pessoa mudou com o tempo. Meu pai mudou com o tempo, mas meu pai era assim quando eu era criança. Então, assim, ele falava assim, é mais fácil você ir pro circo. E eu pensava assim, queria, mas eu não podia falar, né? Que eu adoraria ir pro circo, entendeu? E ele nunca gostou do teatro, então eu não cresci com a cabeça pensando em ser artista, entendeu? Eu sempre fui artista por natureza. Sempre gostei de ser assim, mas eu não sabia que isso era arte. Eu fazia isso, era eu, entendeu? Depois que eu cresci, comecei a vender brigadeiro, eu usei esse lado meu para fazer arte. E eu vendia bem usando isso. Mas quando eu era pequena, não era bem visto pelo meu pai, entendeu? Então, assim, a minha infância foi complicada pelo problema que meu pai e minha mãe tinham. Não tinha nada a ver comigo e com o meu irmão, entendeu? Então, assim, minha infância foi ok. Foi ok, num quesito vida, né? Psicologicamente não foi tanto, mas os meus pais deram tudo que eles podiam dar nas condições que eles tinham. Inclusive, a educação que eles me deram é reflexo da educação que eles tiveram. E também, dadas as circunstâncias que eles viviam, né? Tipo, meu pai também tinha que trabalhar muito, e ele vivia muito estressado, a minha mãe não trabalhava, ele vivia muito estressado. E, às vezes, a nossa risada podia dar a entender a ele que ele estava se ferrando muito e a gente estava gozando do suor dele, não sei. Depois eu tentei pensar o que deixava ele tão nervoso, sabe? Isso depois de adulta. Quando eu criança, eu achava que ele era louco, entendeu? Mas hoje eu vejo que você, assim, pelo menos na forma que você explica, você já pensou bastante sobre o assunto e você conseguiu muito. chegar a uma reflexão muito evoluída sobre a situação. E um nível de compreensão do que acontecia também, né? Muito evoluído. O que me aparenta é que, óbvio, apesar de tudo, você superou a situação. Não, sim, e eu amo meus pais, eu amo muito meus pais, eu honro meus pais. E pergunto para si, eu sei que a questão da arte, você já me deixou muito claro, começou de uma forma natural para você. Mas quando foi a primeira vez que você falou assim, não, sabe, eu acho que eu podia virar artista, eu acho que eu poderia ser uma atriz. Então, foi no Colégio Saviani. Eu devia estar, acho que não sei se era 7ª ou 8ª série, ou na 6ª série, não sei. Foi nesse período aí. Que teve uma peça de teatro na escola. E até então, eu tinha muita vergonha de mim, do meu corpo. Tipo, ninguém podia me tocar, entendeu? Eu brincava muito, mas não me toque. E aí, teve uma peça de teatro. E foi o colégio contratou um professor de teatro para fazer a peça de teatro. Okay. E até então tudo bem, eu achei que era só uma peça de teatro, eu ia passar de uma peça de teatro. Não tinha tido contato nenhum com isso. Meu pai não deixava a gente assistir novela, era proibido esse tipo de coisa em casa. Filme, qualquer filme que fosse, não podia. Então não tive muito contato com teatro, não tive nenhum. Dramaturgia em geral. Foi nesse colégio, e aí esse professor, durante os ensaios, eu participei e tudo mais, mas o que me deu, que eu falei assim, foi quando eu subi no palco, nessa apresentação. No dia da apresentação, que eu subi no palco, eu era tímida. Nessa idade, eu era mais tímida. Eu brincava com todo mundo, mas eu era mais tímida. Quando eu subi no palco, eu me senti fortona. Sabe, você criança, você pensa como se fosse super-herói, né? Claro. E eu me senti uma heroína, sabe? E quando eu subi lá, eu botei todas as minhas inseguranças, elas sumiram. E eu era realmente um personagem. E eu vivia aquele personagem forte ali. E eu me senti tão, sabe, tão cheia, tão... Não sei explicar. Que eu falei, caraca, que legal, eu quero ficar aqui. E aí, nesse mesmo dia, eu nunca era de participar muito de coisas de falar, né? Nesse dia, eu fiquei tão feliz de subir no palco que teve um concurso de piada. E aí, tinha que uma pessoa de cada turma para ir. E ninguém esperava que eu fosse, né? Mas depois que eu tinha subido naquele palco, eu senti aquilo. O pessoal falou, alguém quer ir? Eu queria subir de novo. E eu ganhei o negócio de piada. Eu falei assim, caraca, mano, eu quero fazer isso. E aí pedi minha mãe, pedi meu pai, e eles falaram assim, você não vai para negócio de teatro, isso é coisa de...
Isso foi em 1900 e... E 1900 e sei lá, minha avó com peitinho duro. E Sacanagem, não, lembra da piada? Ah, eu lembro, cara, eu lembro. Piada de criança. É Conta. assim. Não, porque a mãe do Joãozinho, sempre é Joãozinho, né? A mãe do Joãozinho pediu pra ele ir lá comprar feijão, só que o Joãozinho tinha um sério problemas pra entender o que a mãe dele falava. Aí a mãe do Joãozinho chegou pro Joãozinho e falou assim: Joãozinho, vai lá no mercado e traz pra mim 1 quilo de feijão. Aí o Joãozinho chegou lá no mercado e falou: tio, me dê 1 quilo de arroz. Aí ele foi, pegou 1 quilo de arroz, levou pra mãe dele. Aí ele falou: toma, mamãe. Aí ele falou assim: o que é isso? Eu mandei você comprar feijão. Volta lá e pega o arroz. Volta lá e pega o feijão. Aí ele, tá, mamãe. Aí ele foi, chegou lá no mercado, chegou pro senhor e falou assim: moço, me vê 1 quilo de feijão. Aí ele falou assim: menino, por que você vem aqui toda hora e você fica com essa respirada? Ele, porque minha meleca sobe e desce, sobe e desce. Foi só isso a piada. Boa, boa. É uma piada que dá pra antiga, contar na era escola de criança, pra família. de colégio, né? era de Claro, criança. Mas daí eu ganhou. aprendi com a minha prima, eu ganhei. E eu era a única piada que eu sabia. E como é que você se sentiu quando ganhou? Quando eu ganhei, eu me senti feliz demais. E eu senti que eu merecia. Ótimo. Eu vou dizer por que eu senti que eu merecia. Porque eu fui muito confiante, né? E eu fui a única que contou a piada até o final, entendeu? Eu contei um pedaço dela aqui, porque ele vai e volta várias vezes, entendeu? Sim. Pra pessoa ficar esperando ver o que vai acontecer. Eu encurtei pra duas idas ao mercado. Não tem problema. E eu senti que eu merecia porque eu senti que eu fui melhor, entendeu? E eu queria muito ganhar. Porque eu sentia aquela sensação no palco, sabe? Eu queria muito ganhar aquilo ali. Mas também se eu não ganhasse, eu não ia ficar triste, não, sabe? Mas eu ganhei! Mas, enfim, aí meu pai acabou com essa história de teatro na minha cabeça só quando eu voltei com 18, com 16 anos, quando eu estava para terminar o ensino médio, que aí foi na época que eu falei assim, não, agora eu vou escolher o que eu vou estudar. Foi aí que meu pai descobriu a minha orientação sexuais. E aí eu tive que sair de casa. Aí minha cabeça fez assim, ó... Travou tudo. Sério, pensa uma pessoa que gostava muito de estudar, que, tipo assim, estava se preparando para estudar o que fosse, e queria e tal, não sei o quê, e aí, por um deslize assim, seu pai vai, corta tudo. Aí tu fala, e agora? O que eu vou fazer? Quando meus pais saíram, eu estudava num colégio em Niterói, que ele era um pouco caro, eu tinha bolsa. O meu pai, ele sempre me manteve escola particular, mas ele sempre suou muito para pagar. Não era fácil. Quando ele colocou eu para fora de casa, eu estava nesse colégio. E para eu entrar para a faculdade, eu precisava... Eu não fiz o vestibular esse ano. Não consegui fazer. Você tinha 16 anos. Eu não consegui fazer o vestibular, meu pai não pagou, né? E nem o colégio mais. Mas eu continuei indo ao colégio sem pagar até o final do ano, porque eles não podiam mandar eu embora. E eu ia. Eu já não estava mais morando com meus pais, eu ia. E eu usava o cartão de colégio público da minha avó. Isso está muito frio, né? Eu ia para o colégio em Niterói, mas eu usava o cartão de escola público da minha avó, era estudante. E uma vez eu entrei no ônibus e aí, às vezes, pediu para ver a foto, né? E eu botava a blusa de escola pública por cima, eu passava o cartão, aí uma vez o cara falou, deixa eu ver esse cartão aqui. Eu falei, não. Ele, deixa eu ver esse cartão aqui. O cara subiu assim, pegou o cartão da minha mão e falou, isso daqui é uma velha. Eu me dá o cartão da minha avó aqui, minha velha, nada. Eu comecei a chutar o ônibus para sair, mas eu tava fazendo merda. E aí, para poder pegar o meu diploma, eu precisava pagar tudo. Claro. E da onde que eu ia tirar? Eu tinha 17 anos quando eu terminei. 17 não tinha dinheiro. E aí, eu não fiz o vestibular, né? Quando chegou, passou o final do ano, eu esperei mais alguns meses, eu fui lá no colégio, sozinha, e falei assim, oi, eu vim pegar o meu diploma. Aí a mulher foi lá dentro, desesperada, ela ia ver os boletos que eu estava devendo, né? Aí ela falou assim, tem aqui, o seu diploma está aqui, mas tem uma dívida aqui ainda. Eu falei assim, não, o meu pai vai vir aqui resolver isso, mas eu precisava só do papel do diploma. O certo é só liberar o papel do diploma depois que pagar. Eu falei assim, senhora, eu preciso dele agora. Meu pai vai vir aqui essa semana. Meu pai não ia ir. Mas eu precisava do diploma. Claro. Entendeu? Para eu poder me desvincular do colégio, porque a dívida estava com meu pai. Claro. Entendeu? E eu precisava do diploma para eu poder ver o que eu ia fazer da minha vida. Claro. Entendeu? Para eu poder estudar, para eu fazer qualquer coisa, eu precisava do diploma do ensino médio. Claro. E eu não ia ter dinheiro para pagar aquilo ali nem tão cedo, sabe? E aí eu peguei...
esse diploma, nesse dia, eu chorei muito que eu consegui pegar. E aí eu tinha dinheiro para comer uma coxinha, eu comemorei com a coxinha. E aí eu peguei, e a partir dali, quando eu fui... Foi ali que eu falei assim, eu tô só. Vamos lá, o que você tem? Você estudou, você é inteligente, o mundo tá todo aí. Agora você só precisa seguir. Eu tava apavorada. Com 16 anos. Eu tava 16 para 17, eu tava apavorada. Mas eu falei assim, eu tenho tudo que eu preciso, né? É só eu seguir. E foi aí que eu comecei, foi que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei primeiro numa academia. Fiquei muito pouco tempo lá. Porque quando o menino foi lá levar os brigadeiros para vender para mim, ele levou o brigadeiro para vender para mim. Aí eu falei assim, pô, quanto que é esse brigadeiro ele? R$2. Eu falei, caraca, mano, R$2, mano. Quanto você compra isso aí? Ele, 40 centavos. Eu, pô, 1,60 de lucro! Tô gostando, vamos conversar. E aí, eu fui pedir pra ele levar uma caixa de brigadeiro lá na academia pra mim. Ele falou, mas tu vai vender doce aqui na academia? Eu falei, você não tá vindo aqui pra vender pra mim? Eu não comprei? Então, traz uma caixa pra mim lá, mano. Aí ele falou que a caixa era tipo 30, R$40. E aí eu falei, eu dava ele 50 e ele trazia a caixa pra mim. De qualquer forma, eu tava no lucro, né? Claro. E aí... Cheio de gente querendo perder peso e você... Não, eu chegava lá, eu que liberava a catraca da academia. E aí eu já chegava falando assim, oi, bom dia, bora malhar, meu filho. Ó, pra dar energia tem que comprar um chocolate aqui, senão a catraca não abre, não. Aí já começava a brincar, né? Algumas pessoas compravam, outra não. Claro. Primeiro dia eu vendi a caixa toda. No segundo dia eu falei assim, caraca, vou pedir pra trazer 2, mano. Nesse dia eu deu merda, entendeu? Porque eu só vendi uma caixa e meia e ficou meia caixa. Eu falei, cara, eu preciso terminar de vender esse brigadeiro, porque o lucro tá aqui. Claro. Né? E aí, foi a primeira vez que eu vendi um brigadeiro na rua. Foi esse dia, quando sobrou. Aí eu tava indo pra minha casa, que eu consegui uma casa lá no Sacramento, no Bichinho. Caraca, Tinha que idade nessa época? eu devia ter uns 18 anos, sei lá, 17, 18 anos. Porque eu não sei. Eu com data sou péssima, tá entendeu? Certo, tá certo. É só pra dar uma referência. E aí eu indo pra casa, num ponto de ônibus, eu tava... Quer dizer, dentro do ônibus, eu parei num ponto de ônibus que tinha um barzinho próximo à minha casa, eu parei. E aí tava lotado o bar, eu falei assim, caraca, eu tenho que ir ali, mano, eu vou ali. Eu tava desesperada, porque minha mãe sempre falava que eu tinha que ser grande, que eu não... Sabe? E, tipo, vender brigadeiro na rua, na cabeça da minha mãe, era tipo, nossa senhora. Mas eu passei a minha vida toda vendendo brigadeiro na rua, minha mãe falando pra caraca, eu não falava assim, mãe, eu trabalhei na Bradesco Seguros, eu recebia por volta de R$3.000, eu andava de táxi pra cima e pra baixo, ficava com... frufruzinho, sabe? Com as frescuradas todas. E no brigadeiro, que eu tô de chinelo, de short na praia e tal, não sei o quê, eu consigo... Tem mês que eu faço R$10.000. Aí minha mãe... Mas, minha filha, mas as pessoas te veem com uma pé rapada. Eu, foda-se, eu tô pegando a pé rapada com o bolso cheio. Exatamente. Entendeu? Minha mãe não conseguia entender isso. Melhor ser visto com um pé rapado, mas eu mesmo não tô assim nem aí. vender... Não tô nem aí. Tá certo, é isso aí. E aí, esse dia eu vendi o brigadeiro pra esse pessoal. Eu cheguei na mesa me tremendo muito, né? Aí eu falei assim, falei muito rápido, uma frase grande, mais ou menos assim... Oi, gente, tudo bem? Olha, eu comprei essa caixa de brigadeiro aqui pra vender, mas eu não consegui vender pra todo mundo. E se eu levar pra casa, eu não vou conseguir... Vai estragar e depois eu não vou conseguir mais vender e eu vou perder o dinheiro que era pra ser meu lucro. Vocês não querem levar esse brigadeiro pra casa, não? Pum. Tipo, uma coisa assim, mas eu falei muito rápido, entendeu? E aí, tipo, como eu tinha ficado alguns segundos parada e todo mundo da mesa ficou olhando pra minha cara esperando eu falar, e depois eu mandei um troço desse na velocidade da luz, o pessoal começou a rir. Entendeu? Aí eles falaram assim, quanto que é o brigadeiro? Eu... compraram os brigadeiros todos e eu fui pra casa. Isso aí foi em que ano? Eu não sei, mano, não sei. Foi antes de eu viajar pra França, então... acho que foi... Eu tinha 20, foi quando eu tinha 19 ou 18 anos. Foi por aí, entre 17 e 19 anos. Eu não lembro exatamente quando. Porque foi antes de eu viajar para a França, isso. Depois disso que eu fui para a França. Anos depois, daí veio o Pablo Marçal com os gatilhos dele e com os códigos, tá sabendo? Ela tava lá atrás, já vendendo assim que nem uma águia. Mas eu não tinha estrutura emocional nenhuma, Célio. Por que você diz isso? Porque, assim, eu sabia como fazer. Nessa época eu comecei a estudar engenharia. Ok. Eu fui fazer engenharia como é que é o nome, gente? Cândido Mendes em Niterói. E aí eu estudava de manhã e ia vender brigadeiros à tarde para noite, porque depois eu saí da academia, né? Que eu falei assim, quê? Não Vou ficar na academia. Ganhava quanto na academia, o quê?
o salário mínimo na época, eu não lembro se era 600 reais, 600 reais, ou se eu era acho, uma aham. parada assim. E aí, tipo, eu era capaz de fazer esse dinheiro, tipo, em uma semana eu não ia voltar mais. Não. Eu agradeci o rapaz lá. Falei assim, olha, eu te agradeço muito, mas eu acho que eu achei um outro trabalho para mim. E fui embora, minha filha. Aí eu comecei a estudar engenharia e eu era uma das melhores alunas da minha sala. Sério, eu estudava mesmo, sabe? Eu tirava as boas, ótimas notas, ótimas notas. E só que, como eu falei, que eu não tinha estrutura emocional, porque às vezes eu me sentia muito só. Eu morava numa casa sozinha, às vezes eu surtava de tristeza, entendeu? Eu falei assim, tá, mas eu tô estudando engenharia para quê? Para agradar meu pai? Era o que eu ia lhe perguntar. Por que engenharia? Então, porque o teatro meu pai não ia achar legal. Aí você acabou fazendo o que Entendeu? você E aí, achava que ia... porque como eu era muito boa de matemática, eu falei assim, e pô, meu avô, ele fazia, né, minha casa de pobre vive em obra, né? E aí o meu avô, eu ficava ajudando ele sempre com a obra, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer engenharia, porque eu gosto de construção, eu gosto de matemática. E o que você falaria para uma pessoa que está assistindo você agora, que às vezes está fazendo uma coisa que, assim, já percebeu que não é o que ela quer fazer, mas ela está fazendo às vezes para contentar uma Célia, é outra muito pessoa. difícil você influenciar pessoas sem conhecer a vida dela particular. Porque eu posso dar um conselho a uma pessoa assim, larga o que você está fazendo, vai realizar seu sonho. E às vezes a estrutura da vida da pessoa não cabe à realização do sonho. Ou então, tipo assim, ela precisa ter uma curva muito maior, precisa de uma estratégia melhor do que só chegar e falar assim, larga o que você está fazendo e vai. Entendeu? Porque quando a pessoa recebe a informação de alguém, ela só recebe a informação pura. Você não dá um planejamento para a pessoa com relação ao que ela tem da estrutura na vida dela. Por exemplo, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, uma pessoa que está trabalhando na restauração, eu trabalhei na restauração, pesado. Pegado. E aí você chega lá, aquela pessoa lá tinha um sonho de ser, sei lá, enfermeira. E aí você chega lá para a pessoa e fala assim, ó, larga aí e vai correr atrás do seu sonho de ser enfermeira. Mas e se para ser enfermeira ela precisa passar por ali? Então, eu acho que você influenciar a pessoa é muito difícil, porque cada pessoa tem tem uma história e tem suas particularidades, e às vezes o que encaixa perfeitamente em um, você vai dar essa mesma informação para outra pessoa e a pessoa... Então, acho que tem que ter muito cuidado quando os outros falam assim na rua, assim, você é influência. Eu falo assim, gente, eu tô precisando ser influenciada, tá? Não bota esse peso em cima de mim, não. Você há um pouco de tempo atrás, para quem está assistindo, obviamente, foi há uma semana atrás, mas nós estamos a conversar aqui logo em seguida. Você falou que você tem suas próprias crenças. Você, de alguma forma, acredita que o seu caminho está delineado ou você acredita que você tem que criar o seu caminho? Eu acredito em Deus, tá? De criança, eu escolhi ser cristã. Quando criança, eu escolhi ser cristã. Os meus pais não são cristãos, meus pais são católicos. Mas meus pais respeitaram isso quando eu era criança. Eles respeitaram, porque eu também bati o pé. Eu falei assim, vocês estão querendo me proibir de eu ir à igreja? Vocês estão querendo me proibir eu ir à igreja só porque ela não fala exatamente como o padre de vocês falam? Aí minha mãe e meu pai deixaram ir, até porque ficava do lado de casa, né? Eu gosto de depositar o meu futuro na mão dele, entendeu? Tipo assim, eu falo para Deus assim, ai, Jesus, eu queria tanto um carrinho para eu poder trabalhar, porque quando eu vendia brigadeiro, quando eu comecei a vender bem, né? Eu levava, tipo, várias caixas de brigadeiro. E aí, eu queria um carrinho. E aí, eu sempre coloquei nas mãos de Deus. Tipo assim, ó, eu quero um carro, Jesus, para me ajudar. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou começar a correr atrás. E aí, começo a correr atrás. Assim que Deus funciona na minha vida, tá? Começo a correr atrás. Falei, caraca, eu vou comprar aqui, vou abrir um consórcio. Aí abre o consórcio, começa a pagar o consórcio, aí tenta manter, dá lance, nada sai, não sei o quê. Só para entender, aí, isso foi bem específico. Você abriu um consórcio? Eu já abri um consórcio. Ok. Tá. E aí, eu achando que Deus ia abençoar ali, né? Aí parece que Deus ele fala assim, ele espera eu dar o passo, ele espera eu ralar muito. Aí ele fala assim, legal, Tati, pô, show, tu conseguiu aqui? Beleza, mas você não vai conseguir aqui não, eu vou te dar o carro aqui, toma. Aí, tipo assim, ele nunca me dá pelo caminho que eu tô indo, entendeu? Mas ele só me dá depois que eu começo a andar, entendeu? Então, assim, quando eu quero uma coisa, eu falo pra ele e eu começo a correr atrás daquilo ali. E as pessoas falam assim, mas esse é o caminho certo. Eu falei, não importa se é o caminho certo ou não. Eu vou caminhar e aí depois o certo vai aparecer. Porque eu vou caminhar aqui, aí Jesus fala assim, não, mas é aqui. Aí ele vai para a janela do nada, eu ia para lá, já ia para cá. E eu sigo o baile, eu vou indo, entendeu? Eu confio muito eu confio muito nele. E eu não...
Você perguntou para mim se eu acredito que meu caminho já está traçado? Sim. Por ele, sim. Mas eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Então, na minha cabeça, não está traçado. Então, assim, como eu não sei o que vai acontecer, quais são os planos dele, eu vou né, tentando dividir os planos com ele, eu vou fazendo. Quando realmente não é, ele destrói tudo. Ah, vai ser a Dani essa merda. Então, já não é passei aqui por aqui. Mas, assim... E você não acredita que ele lhe dá sinais do que ele quer de você? Sim. E você lê bem esses sinais? Mais ou menos. Mas quando eu tenho muita dúvida, eu começo a perguntar muito. Falo assim, olha só, não está claro. Não está claro. Por favor, seja mais explícito. E aí, às vezes, eu peço muito. Antes de vir para cá, eu perguntei a Deus. Eu fui à igreja várias vezes. Não para ir na igreja, tá? Porque, assim, eu tenho muita dificuldade também em acreditar em pastores. Ah, sim. E etc e tal, gente, entendeu? Porque só são isso. humanos e é muito gente. triste. Eu vou à igreja mais para ter o meu momento, entendeu? Porque aquele lugar ali é específico para a gente conversar. Ou então eu converso com ele, eu comigo mesmo. Eu perguntei muito a ele, se não for para eu ir, não deixa eu ir. Faz qualquer coisa, não deixa eu ir. Antes de vir para cá, eu sofri um acidente. E eu perguntei para Deus, vem cá, esse acidente... Porque assim, eu tinha acabado de consertar uma moto que eu estava usando. E aí... Foi de moto? O acidente foi de moto. Eu gastei um dinheiro nessa moto. Quando eu peguei a moto do concerto, faltava 2 semanas de vir para cá, 3 semanas, sei lá. Quando tirei a moto do concerto, peguei a moto para ir buscar meu filho, para ir organizar o passaporte dele, porque eu ia vir para cá, eu falei, não sei o que vai acontecer, eu vou deixar o passaporte do meu filho certo. No caminho, eu sofri um acidente, meu dente daqui, tudo por causa da senhorinha que atravessou a rua, cara. Meu dente ficou torto, assim, né? E aí... eu falei assim, cara, tá acontecendo muita coisa. Porque tava acontecendo muitas coisas. A menina que veio comigo deu problema no pé, um monte de coisa. Eu falei assim, será que não é para eu ir? Ou será que isso é um teste para saber se é realmente para eu ir? Porque às vezes eu também acho que Deus testa para ver se você quer ou não alguma coisa, sabe? E eu fiquei muito na dúvida disso. Isso eu fiquei na dúvida antes de vir para cá, porque eu não fiquei bem, porque eu pedi para ele não deixar eu vir e eu sofri um acidente, entendeu? E foi tipo, muito perto do que eu vi. E os sentimentos que dava era de agonia. Eu estava agoniada, só que eu não consegui ler bem. E hoje, olhando para trás, você conseguiu chegar a alguma conclusão ou não? Olha, a conclusão que eu tirei foi o seguinte: ano passado, quando eu estava aqui, eu comprei a passagem para ir embora, dia 17 de novembro do ano passado. Eu tinha passagem comprada para ir embora. Um dia antes da viagem, a menina que veio comigo, ela foi. E eu falei para ela, eu não vou. Ela, mas por que você não vai? Eu falei assim, eu não sei, porque eu estou sentindo um incômodo que é para eu ficar aqui. Ela, mas como assim? Eu falei assim, eu não sei te explicar. Eu só sei que eu não quero ir agora, porque eu tenho que esperar. E eu queria também ficar só. Só. Sabe quando você quer passar pelo deserto? Vamos dizer assim. Eu queria passar pelo deserto sozinha. Vamos botar assim. E eu queria me curar. Eu queria me sentir, eu queria me ver. Eu queria aprender a viver com a minha própria companhia. Eu queria curar tudo que eu... Assim, curar, vamos botar não. Mas eu queria entender quem sou eu. O que se passa comigo. Por que eu penso assim? Por que eu penso assado? Sabe, eu queria ter uma imersão comigo mesma. Normalmente as pessoas fazem isso acompanhadas de um médico, né? Eu faço isso comigo a vida inteira, né? Eu faço imersões comigo mesmo. E aí eu resolvi ficar aqui sozinha e esperar. Eu falava assim, não é para eu ir agora, não é para eu ir agora, eu não vou, eu não fui. E aí eu achei que ia sair o documento logo. Falei assim, talvez Deus esteja fazendo com que eu fique aqui, ou então tipo, me incomodando para eu não ir, porque Ele queira que eu pegue o meu documento antes de ir. Eu não sei, vou esperar. E nada desse documento sair. E nada de acontecer nada. E eu entrando em desespero, eu falei assim, Jesus, eu vou embora ou não vou? E eu, toda vez que eu pensava em ir embora, eu ficava incomodada. Não, mas você não vai. Aí eu... Sabe, a leitura que é muito difícil de você fazer, quando você não está também tão conectada com ele. Então, quando você fica muito na merda... À vontade, você pode usar as palavras que você quiser aqui. Quando você tá muito mal, parece que seu espírito fica mais aberto para ele, né? Quando você está precisando muito... Ai, meu Deus. Então, não aconteceu nada, né? E eu fiquei naquela. Pouco tempo
Depois, quando eu já estava pensando assim, cara, se não acontecer nada, eu vou comprar passagem para ir embora, o vídeo vai estourar. Isso foi em que E época? aí, isso foi agora, foi Outubro? em abril. Não. Não, outubro foi quando eu deixei de ir embora. Deixou de ir embora. Então foi posterior. E aí o vídeo isso que foi agora em abril Uhum. que aconteceu. Aí a minha pergunta para Deus foi: era isso que o senhor estava guardando para mim? Era tipo, era uma chaminha para eu voltar a querer fazer teatro? Mas será que é isso mesmo que o senhor quer para mim? Ou será que eu estou lendo errado? São tantas perguntas, entendeu? Então, assim, eu não sei responder. São perguntas que eu não sei responder, mas que são esses questionamentos que ficam na minha cabeça, entendeu? E hoje? O que é Portugal para você? Portugal é um lugar onde eu aprendi muito sobre mim. Aprendi muito sobre saudade. Trabalhar também. Trabalhar aqui é uma palavra que eu escutei muito. Não que no Brasil eu não trabalhasse, mas eu digo assim, o pessoal aqui, Lisboa, no centro, né, grandes centros, todo mundo está muito focado em trabalhar, então aqui também é sinônimo de trabalho duro, os portugueses trabalham duro. E de crescimento pessoal, emocional também. Porque eu vou te falar, eu no Brasil, eu nunca ficava sozinha, eu tenho dificuldade de ficar só, sabe? De ficar eu na minha companhia. Eu me acho chata, sabe? Eu sou muito divertida para os outros, mas para mim eu sou chata. Eu sou minha pior inimiga aqui dentro, sabe? Aquela... Sim. Sua pior crítica. Exato. Eu sou a minha pior crítica. Então, tipo assim, eu evito muito ficar só. E aqui em Portugal, nesse período, eu escolhi ficar só. Porque eu queria entender por que eu não vou com a minha cara. Entendeu? Então, sim, aqui foi um lugar onde eu tive um crescimento pessoal absurdo. Entendeu? Sim. Aqui em Portugal, ele me deu uma visão diferente das coisas. Mas foram circunstâncias, entendeu? Foram circunstâncias. E se hoje voltasse ao Brasil, para não voltar mais, qual que teria sido a melhor ou a maior lição que você aprendeu em Portugal? A maior lição que eu aprendi em Portugal. Uma pergunta difícil essa. A maior lição que eu tive aqui em Portugal, que eu poderia dar vários pequenos exemplos. Por favor. Dê um. Mas acho que a maior lição... Qual foi a pergunta de novo? A maior lição não foi a maior? Se você voltasse hoje ao Brasil, para não voltar mais para Portugal, sem retorno, qual que teria sido a maior lição que você aprendeu ou que você teve nesse tempo que você teve aqui? Eu acho que a maior lição foi a superação. Eu achava que eu não era capaz de muita coisa e que eu não suportava muita coisa. Eu achava que eu não suportava. Eu achava que eu tinha um limite. E toda vez que eu chego nesse limite, vem um novo limite mais alto. Então, assim, aqui eu consegui superar as minhas expectativas de limite, entendeu? Aqui foi um lugar onde eu me superei, de todas as formas. De todas as formas, eu me superei aqui. Perfeito, perfeito. Agora nós estamos chegando no final da nossa entrevista, mas eu tenho uma pergunta ainda para você. Diga. E olha, eu adorei. Adorei mesmo conversar consigo. Talvez foi uma das entrevistas mais longas que nós vamos ter aí nessa temporada, mas efetivamente você trouxe assim uma realidade, uma visão de mundo muito lúcida. Eu gosto de pessoas lúcidas. E talvez eu acho que o único ponto onde ela tem algum... equivoca-se, né? É quando ela critica ela mesma. Né? Eu acho que o Dinari acompanhou a entrevista toda e ele viu. Você é uma menina com um potencial imenso. Imenso mesmo. Talvez você está tão próxima de si mesma que não consegue enxergar. Porque eu vou ser bem franco consigo. Você sozinha, eu acho que conseguia tocar... Olha, para mais de 10 entrevistas dessas aqui, tranquilamente. Você. Só você. Mas a pergunta que eu tenho que fazer, a pergunta final, já se tornou tradicional no nosso programa, que é: o que você espera de Portugal no futuro?
Olha, se por acaso, quando eu voltar ao Brasil, a ideia seja voltar para cá, o que eu espero de Portugal é ser bem recebida de volta. O resto eu resolvo. Perfeito, perfeito. Estive aqui com Tati Moço, que inclusive tem as redes sociais, quem quiser acompanhar, quiser seguir ela, quais que são as suas redes sociais? É Tati Moço. Para onde você for, é Tati Moço. Vai estar aqui na descrição. Tenho certeza que vocês vão acompanhar ela lá. Tenho certeza que você tem um caminho brilhante pela frente. Vou ser bem franco consigo. A arte que está em si transborda. A alegria que está em si transborda. E as pessoas... eu fiquei contagiado com isso. Então, assim, muito obrigado pela entrevista. Você que está comigo, você que me acompanha, semana que vem nós temos uma outra entrevista, uma outra história para você conhecer. Um grande abraço, muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau.